Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 6, do versículo 60 ao versículo 69. Muitos de seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Dura é esta linguagem, quem a pode ouvir? Jesus, conhecendo em si mesmo que seus discípulos murmuravam por isto, disse-lhes: Isto escandaliza-vos? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde estava antes? É o Espírito que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem. Com efeito, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e que haviam de o entregar. Depois acrescentou: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, e se ele não for concedido por meu Pai. Desde então muitos de seus discípulos o tornaram atrás e já não andavam com ele. Por isso Jesus disse aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem havemos nós de ir? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós acreditamos e conhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Quereis vós também retirar-vos? Sabe, irmãos, quando nós ouvimos a verdade que vem de Deus, o nosso coração talvez se escandalize com a verdade. Quando dizemos, sobre o casamento, sobre o adultério, quando você viu os judeus ali questionando que o sábado também, a mudança, que o sábado não é o Senhor, Deus é o Senhor do sábado, Então, assim, muitas as situações, muitas as correções, a plenitude de Deus. Jesus veio trazer a plenitude diante da lei, a plenitude diante do amor, a plenitude diante da verdade. E ele diz aqui que ele dá a sua carne e o seu sangue diante do mover da humanidade para ser salvo. Então, quem não come a minha carne, não bebe meu sangue, não é digno de mim. Aqui ele institui a Eucaristia, onde que nós, católicos, apostólicos, romanos, vivemos isso, junto com os apóstolos. Nós vemos em Atos dos Apóstolos o mover deles. Na primeira leitura, irmãos, eu fiquei encantado com o mover de Pedro. Pedro, ele faz o que Jesus fez. Ele vai até a casa de Enéas, e tinha um paralítico há 8 anos, e ele diz assim: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te. Enéas levanta e é curado. E diz a palavra que muitas creram nele ali. Aí depois Jesus tinha uma outra serva de Deus, que a igreja caminhava ali, a igreja vivia em paz, prosperava em temor do Senhor. E diz ali que Pedro depois foi na casa de Tabita, que ela tinha falecido, tinham mandado a mensagem que ela tinha falecido. Pedro vai até lá, fica a sós com ela e diz para ela também: Jesus te cura, levanta, Então ela levanta, tudo em nome do Senhor. A igreja em andamento, a palavra de Deus. Irmãos, por que tudo isso a gente está lendo e refletindo? Porque é o mover de Deus diante da igreja de Cristo, diante da Santa Eucaristia, diante dos sacramentos, diante da palavra dele. E se Deus deixou tudo isso para nós, que nós saibamos viver a verdade. Agora, se isso me escandaliza e eu não quero para mim, que eu não fique escandalizando também a Igreja de Cristo, que eu não fique falando mal dos padres, do Papa. Sabe, irmãos, o que mais eu vejo é pessoas sem discernimento falar mal do Papa. O que acontece? O Papa fez algo de errado, reza por ele. Ele é como Pedro. Pedro errou, ele negou Jesus, mas ele foi nomeado por Jesus. E ali ele diz: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então a igreja, o Pedro é a cabeça visível de Jesus. A igreja caminha junto, a unidade, o mover do Espírito Santo, para que nós não ficamos sem pastor, como filhos sem pastor, para que não venha um lobo e nos tire a vida. Sabe, irmãos? Quantas pessoas vão em curandeiros, vão em feiticeiros, vão em tantos lugares e lá cura aquela ferida do corpo. A carne para nada serve, meu irmão. Mas você que questiona o teu Deus e vai em outros lugares, que vai lá em todos os lugares, espiritismo, tantas coisas, e fala: lá me curou minha carne. Aí você volta, nem olha mais para Jesus, Aí você fala: eu amo Jesus, eu sou cristão. Você nunca foi cristão, meu querido. Porque quem cura é Jesus Cristo. Não é curandeiro, não é feiticeiro, não é espiriteiro, nem é ninguém. É Jesus que cura.
Coloca isso na tua cabeça. O que é essa cura que vem além disso, você negou a presença de Jesus na tua vida. Porque quem cura é Jesus Cristo. A intercessão dos santos nos intercede pedindo para Ele vir a curar. Porque eu não me acho digno de me aproximar de Ti, eu peço a intercessão. É a intercessão, a oração, ora comigo, apresenta o meu problema para Jesus, minha mãe Maria. É isso que é o católico, meu irmão. O católico acredita na cura através de Jesus. Ah, mas se Deus não... O que adianta você entrar no mundo, entrar no inferno com as duas pernas sãs? Ou você prefere entrar no céu com uma perna só? Jesus disse isso, né? Agora não, eu quero entrar onde que eu for, porque eu quero somente a cura. Quantas pessoas foram atrás de Jesus por causa da cura? E quando ouve Ele dizer, né? Quando você ouve Ele dizer que ali a Eucaristia é o corpo e o sangue dele, que quem não comer meu corpo e não beber do meu sangue não é digno de mim, isso me escandaliza. Ah não, eu não preciso disso, eu tenho que viver minha vida, eu tenho que ser feliz, agora eu prefiro casar 15 vezes, né? Ter 15 mulheres, adulterar, e aí eu vou comungar. Eu não vou comungar. Não, eu vou lá. Eu não tenho necessidade, isso é bobeira. Irmãos, a gente está vivendo num mundo que temos que viver o tanto faz, né? Ah, a palavra me escandaliza, a igreja escandaliza. Ah, o irmão que está lá à frente, ele faz isso de errado. Ah, eu não vou na igreja por causa do irmão. Então você nunca entrou na igreja por causa de Cristo. O irmão está lá porque ele tem que ser curado. A igreja de Cristo é hospedaria. Jesus fala numa parábola que estava um homem jogado no chão, passou, todo mundo não acolheu ele. Mas passou um homem ele era um homem da vida, mas ele acolheu e levou lá na hospedaria. Sabe, o católico é assim, enquanto nós irmãos, um ajuda o outro a ir para Jesus, mesmo com os problemas nossos, mesmo nós sendo pequenos, nós levamos o irmão lá para Jesus, e lá nós vamos ser curados junto. Passa o azeite nele, deixe ele hospedado lá que ele vai ser curado. Sabe, irmãos, assim que nós católicos nos unimos, nós precisamos buscar a verdade, é lá na igreja, é ouvindo a palavra de Deus, é confessando, é vivendo os teus sacramentos, porque é Jesus que cura, como disse Pedro. Jesus te cura, filho, levanta-te. Sabe, irmão? E aí, a pergunta do nosso lecto divino hoje: isto vos escandaliza? Correspondo à palavra de Jesus ou abandono quando escuta a sua verdade? Será que eu abandono Jesus pela verdade que Ele me diz? Sabe, irmãos, como diz aqui no ensinamento, é por isso que São João da Cruz afirma que a carne é pior inimigo da alma. Lute contra a sua carne para ser mais dócil ao Espírito da vida. Que o nosso coração ceda para a verdade que vem de Deus. Que o Espírito Santo de Deus nos leve para Jesus. Nos leve para a verdade dele. Este é o meu corpo, este é o meu sangue. Lute, irmão, para comungar. Lute para confessar. Não caia na bobeira que eu converso direto com Deus no meu quarto. Isso se chama egocentrismo, egoísmo, né? É aquela pessoa que falta humildade. Eu confesso só com Deus. Por quê? Porque ele não quer expor algo para o padre pensando que o padre vai sair falando da vida dele. Se o padre falar da tua vida, meu irmão, na confissão, ele é excomungado. Essa é a ordem onde que diante de Jesus. Então, querido, quando você está ali diante do teu Senhor, é o único lugar que você entra condenado e você sai absolvido. Diante de um júri, diante de tantas coisas do mundo, a confissão, Jesus lava todo o pecado e você vai comungar o seu corpo e o seu sangue na graça. Que Deus abençoe cada um de nós. Que o Espírito Santo mova no nosso coração hoje, para que a gente compreenda que a palavra de Jesus é verdade e vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso